As cópias de carros dentro da Fórmula 1 é algo mais comum do que se pensa, mas algo impressionante acabou acontecendo nessas últimas semanas. Toto Wolff deu uma entrevista falando sobre a possibilidade de utilizar inspirações de carros como Red Bull e Ferrari nos carros da Mercedes em si. Se você quer entender tudo sobre isso, fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos, e nós sabemos que muitas vezes algumas equipes utilizam do artifício de cópia para conseguir ganhar algum tipo de desempenho na Fórmula 1 atual e até mesmo na Fórmula 1 dos anos anteriores da categoria. A gente sabe que isso é uma prática extremamente comum e que muitas vezes gera sim benefícios interessantíssimos para diversos times da categoria. A Mercedes, aparentemente, é um time que geralmente utiliza ali de formas um pouco mais autênticas dentro do circo da Fórmula 1, diferentemente de outras equipes, como por exemplo a própria Racing Point, a Aston Martin atualmente e também a Alpine, que já disseram que estão utilizando algumas inspirações para fazer com que seus carros fiquem um pouco mais velozes. Mas segundo uma entrevista de Toto Wolff, aparentemente não é muito bem assim o que deve acontecer. Segundo o chefe da equipe Mercedes, eles não devem copiar nenhum tipo de artifício utilizado por Red Bull e Ferrari, mas outras entrevistas de diretores da Mercedes alegam exatamente o contrário, afirmando basicamente que existe algum tipo de intenção de pelo menos se inspirar em designs de carros dentro do grid da Fórmula 1. Nunca copiariam nenhum oponente. Essa é a frase que Toto Wolff falou com relação aos Silver Arrows, ou melhor dizendo, as flechas de prata. Aparentemente, Toto Wolff tem total convicção de que isso nunca aconteceria dentro da Mercedes atual. Entretanto, segundo algumas entrevistas, principalmente de Andrew Chauvelin, existia sim a possibilidade de a equipe acabar estudando algumas soluções interessantes, principalmente vindas da equipe Red Bull especificamente. Ainda mais quando nós falamos sobre os novos sidepods da Fórmula 1. Sidepods esses que estão diretamente ligados à forma como o assoalho se flexiona e que, se houvesse algum tipo de modificação, poderia beneficiar muito a equipe Mercedes em algum momento desse ano. Acabou que Andrew Chauvelin admitiu que eles estavam sim atualizando os seus carros, mas que existia sim a chance de eles estudarem novas tecnologias vindas de outras equipes para implementarem no W13 ou até mesmo nos carros dos próximos anos da Mercedes. Após a entrevista de Toto Wolff, jurando de pés juntos que nunca copiariam nenhum tipo de carro dentro da Fórmula 1, claro que depois o dirigente da Mercedes, chefe da equipe, acabou de certa forma desmentindo alguns fatores que ele havia dito. Claro que ele disse que nunca copiaria nenhum tipo de elemento, mas acabou falando novamente algo que é parecido com o contrário, que parece um paradoxo visualmente, mas que na verdade faz até um pouco de sentido. Toto Wolff acabou dizendo que eles nunca copiariam, mas sim utilizariam alguns mecanismos como inspiração para novas tecnologias do W13. Não temos preferência por isso, algo que nos direcionou em uma direção específica. No final das contas, trata-se de ter um carro mais rápido. Nunca copiaríamos nenhum adversário, mas podemos ter analisado algumas soluções presentes nos carros que acreditamos serem os melhores. Segundo Toto Wolff, esses estudos feitos com relação a outras equipes devem sim trazer resultados até o mês de setembro na Fórmula 1. Ou seja, o próximo mês que nós teremos aí provavelmente o fim das férias da categoria. Provavelmente não, certamente o fim das férias da categoria. Claro que muitos vão dizer agora que na verdade termina ao fim do mês de agosto, e isso é verdade, mas é no início também do mês de setembro. De qualquer forma, o que nós sabemos é que, segundo o próprio Wolff, o chefe da equipe Mercedes, eles devem trazer algumas novas soluções ou pelo menos o resultado desses estudos, dessas análises, ao fim desse mês de agosto. Nós nos fazemos perguntas, elas são discutidas e as respostas devem chegar até setembro. E como eu já disse, isso que Toto falou veio poucos meses depois de alguns diretores da Mercedes falarem sobre essa possibilidade de copiarem, ou melhor dizendo, se inspirarem em soluções
principalmente da Red Bull e da Ferrari. Olha o que Mike Elliott, por exemplo, acabou falando em uma entrevista há pouco tempo atrás para um dos jornais mais conhecidos da Fórmula 1. Acho que seria tolo não ter um nível de humildade que você acha que potencialmente entendeu errado e vai ver o que todo mundo fez. E isso não é apenas o conceito da Red Bull, que está olhando para todos os conceitos de cima a baixo no grid e dizendo que parece interessante e por quê. E acho que para nós até agora o objetivo foi gerar o máximo de entendimento o mais rápido possível e depois descobrir quais são as coisas certas a fazer a partir daí. A Mercedes até chegou a implementar alguns winglets logo abaixo do carro, que foram sim elementos que muitos disseram que eram cópias dos carros da Red Bull especificamente. Muitos falaram que eram extremamente semelhantes a essas soluções utilizadas pela equipe austríaca nesse ano de 2022, consideradas, como eu já disse, como se fossem cópias mesmo nesse novo regulamento da Fórmula 1. De qualquer forma, a gente sabe, a Mercedes deveria sim olhar para o lado, para a Red Bull e para a Ferrari, para entender quais são essas principais soluções e, claro, levá-las da melhor forma possível para o W13, não na intenção de copiar propriamente dito, mas sim de entender como elas funcionam e utilizar da melhor forma possível para que o W13 sim funcione de uma forma mais eficiente. Mas o que você acha disso tudo? Você considera que isso é uma cópia ou apenas uma inspiração? O que você acha que está acontecendo dentro da equipe alemã? E você acha mesmo que isso é justo ou injusto? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. O que você pensa sobre isso? Muito se fala que na indústria nada se cria, tudo se copia, imitando aquela lei de Lavoisier, onde na natureza nada se cria, nada se destrói, mas sim tudo se transforma. Algo nesse sentido. De qualquer forma, muito se fala que dentro da indústria, do comércio e até mesmo dos esportes, é exatamente essa a lógica que acontece. No fim das contas, as melhores indústrias de uma forma geral têm a capacidade de olhar para seus principais concorrentes, entender as melhores partes de seus produtos e, consequentemente, utilizar essas partes favoráveis em seus produtos especificamente. Isso é o grande trunfo da indústria de diversos tipos aí de produtos ao redor do mundo. E na Fórmula 1 isso não é diferente. Já falei sobre isso em alguns vídeos, mas eu não posso parar de repetir. Muitos carros são mais velozes por conta de características específicas. E quando isso acontece, especificamente isso acontece, no fim das contas nos resta apenas tentar copiar essas características para conseguir fazer com que o nosso carro seja mais veloz no final. Um bom exemplo disso é justamente a própria Red Bull, que acabou tendo um carro relativamente parecido com o da Mercedes no ano passado. Depois de muitos anos remando contra a maré, a Red Bull conseguiu ter um carro à altura da equipe alemã. E só assim ela teve a oportunidade de fazer com que seu carro se desenvolvesse ao ponto de parecer um pouco mais com a Mercedes no fim das contas. Esse foi o grande trunfo da Red Bull no ano passado e fez com que ela fosse tão veloz naquele ponto específico. Claro que copiar elementos de uma forma muito igual, ou melhor dizendo, de uma forma igual, é errado e aí sim é considerado cópia. Até porque é impossível você fazer um design exatamente igual sem qualquer tipo de espionagem de fábrica. Agora, você se inspirar em um componente para ter o mesmo resultado aerodinâmico de uma equipe rival, isso não é errado, na verdade serve apenas como inspiração, como eu mesmo já falei nesse vídeo. Mas como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, se você acha correto, se acha incorreto, o que você pensa sobre esse assunto. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, isso contribui demais para que esse canal continue crescendo cada vez mais. Se inscreva, ative o sininho e, claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!